Olá pessoal, meu nome é Luciano, sou analista de TI do Lab da PCDF. Estou gravando esse vídeo aqui para demonstrar toda a parte de conciliação da ferramenta que nós utilizamos aqui, em especial a parte de conciliação de cooperativas e corretoras de valores. Nós percebemos que há uma grande dificuldade para realizar a conciliação desse tipo de instituição. Por quê? Muitas vezes as informações de contas bancárias elas não se encontram presentes no arquivo CSS. Aqui na PCDF nós utilizamos um sistema chamado Delos, desenvolvido pela nossa equipe de TI. Então, para que a coisa se torne bem didática, eu vou executar desde o início a importação de uma carga de CSS, o processamento dessa carga de CSS, a importação de uma carga de atendimento. No caso, quando eu digo atendimento, estou dizendo atendimento bancário. Vou processar essa carga, vou fazer a conciliação para que a gente possa acompanhar passo a passo, em especial, como nós cuidamos dessa parte de conciliação de cooperativa e corretora de valores. Vamos lá. Eu tenho aqui duas cargas, uma carga de CSS, que foi criada manualmente por mim, com dados fictícios. Tenho aqui também algumas cargas de atendimentos, 11 cargas, que foram criadas por mim também. Eu usei a nomenclatura aqui do caso 0, a título didático. Então vamos lá. Vou entrar aqui na aplicação. O Delos, a proposta dele é cobrir toda a parte do ciclo de gestão do Lab, desde a criação de caso, controle de análise, controle de relatório, controle de geração de mídia, a parte de conciliação e a parte de análise. Ou seja, todas as atividades relacionadas ao Lab foram todas sistematizadas dentro dessa aplicação no âmbito da PCDF. Vou entrar aqui numa base local de testes. Okay? Nós temos aqui a possibilidade de escolher alguns skins aqui mais agradáveis, né? Eu acredito que para apresentação esse aqui seja a melhor escolha. Vamos lá então. Primeiro passo. Eu vou cadastrar esse caso. Caso número 0. Esse caso não existe na minha base. Caso 0. Ok. Feito isso, acabei de cadastrar o caso. O primeiro status, assim que o caso nasce, ele nasce com status aguardando carga de CSS. Acabei de cadastrar o caso. Foi feito um pedido de abertura de caso. Esse pedido foi inaugurado e ele se encontra com status aguardando carga de CSS. Vamos entrar aqui no formulário que nós visualizamos todas as cargas de CSS. Eu vou filtrar aqui só o caso 0. Perfeito? Não tenho nenhuma carga de CSS para o caso 0. Pois bem, vamos carregar aqui essa carga de CSS que se encontra na minha área de trabalho. Para isso, basta eu informar a pasta nesse botãozinho aqui, importar a carga de CSS. Que ele automaticamente vai identificar que existe uma carga de CSS nesse diretório, nessa pasta. Feito isso, ele importou minha carga de CSS. Percebam que o status da carga se encontra pendente. Por quê? Nós criamos aqui uma camada intermediária para que o analista, o conciliador, o que nós chamamos aqui de conciliação, todo mundo entende na RedLab como quarentena. Então, quando eu falar aqui conciliação, eu estou falando de todo esse processo de quarentena. Nós criamos aqui uma camada no sentido de que quando você recebe uma carga, ela não cai ou ela não é inserida diretamente na sua base, na sua no seu modelo de dados. Ela é inserida numa área, digamos assim, para que você possa verificar se de fato essa carga de CSS ou uma carga de atendimento ela é pertinente à sua instituição. Porque nós aqui na PCDF, nós já recebemos cargas de atendimentos bancários de outras instituições, por incrível que pareça. Então, essa camada intermediária aqui, ou essa camada a mais que nós criamos, é justamente para que o conciliador, a pessoa responsável pela quarentena, tenha a oportunidade de verificar se realmente essa carga
é direcionada para sua instituição e se essa carga atende à decisão judicial. Então vamos entrar aqui nessa carga que nós acabamos de receber. Quando eu dou 2 cliques, eu estou editando aqui. Percebam que numa carga de CCS eu tenho 3 arquivos. O identifica, o investigados, o titulares. Na verdade eu tenho 4, né? Porque esse aqui é o ofício. É o ofício da decisão judicial que é anexada pelo Bacen. Então toda a carga de CCS, pessoal, esse modelo aqui de carga é justamente o modelo de carga recebido pelo receptor do Simba. Eu simplesmente fui lá, peguei na pasta do Simba essa carga que eu mesmo transmiti, que é uma carga que eu criei para teste, ok? Então voltemos aqui. Nós temos aqui 4 arquivos. Esses arquivos eles se encontram aqui, ó. Identificação é justamente essa tela aqui, onde o funcionário do Bacen informa esses dados aqui no momento da validação dos dados e transmissão dos dados. Nós temos aqui a abinha de investigados. Eu criei aqui 2 investigados, o Batman e o Homem de Ferro. Titulares, aqui sim nós temos o relacionamento desses investigados com as instituições financeiras, cooperativas, corretoras de valores e os produtos, quando eu digo produtos são as contas, que essas pessoas estão atreladas, correto? Aqui é um controle nosso de histórico e aqui também nessa parte de conciliação é um controle nosso. No momento que você importa uma carga, ele já cria automaticamente essa abinha histórico e essa abinha conciliação. Então vamos lá. Vamos aqui na parte do arquivo TXT. Isso aqui na verdade é o espelho do arquivo TXT, dessa carga, correto? Se eu arrastar, por exemplo, o nome da pessoa investigada para essa área de agrupamento, eu vou ter condições de identificar quantos investigados eu tenho nessa carga. Vejam só, eu tenho 2 pessoas investigadas nessa carga, sendo que o Batman ele tem 13 relacionamentos e o Homem de Ferro tem 32 relacionamentos. Perfeito? Vou voltar a coluna para cá. Vou arrastar agora, por exemplo, a instituição financeira. Percebam que eu tenho algumas instituições financeiras aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 instituições financeiras. 11 instituições. Podem ser instituições financeiras, que são os bancos, podem ser cooperativas e podem ser corretoras. Nós nunca recebemos informações nesse arquivo texto aqui de corretoras. Me parece que somente o Ministério Público Federal está recebendo de forma online dados transmitidos de corretoras. Mas para isso se utiliza outro transmissor, que não é esse transmissor padrão disponível para as instituições financeiras e cooperativas. Perfeito? Qual que é o primeiro procedimento aqui? O primeiro procedimento é você visitar essa abinha de conciliação, em que você tem acesso a todas as instituições que se encontram no seu arquivo texto. Percebam que eu tenho aqui 11 instituições. Então a sua missão agora é verificar se todas as instituições relacionadas aqui estão presentes no que nós chamamos aqui no Correio Bacen. Quando eu venho aqui no PDF, eu estou justamente exportando esse arquivo que vem junto na carga do CCS. No momento que eu importei essa carga, eu joguei esse arquivo para dentro da minha base de dados. Agora eu estou visualizando o conteúdo desse arquivo. Primeiro eu vou exportá-lo, vou colocar bem na minha área de trabalho. Vou acessar aqui. Está aqui, ofício judicial. Esse aqui é o modelo. Nós temos aqui, né, a folha de rosto do Correio Bacen, onde o Banco Central te informa quais as instituições têm relacionamento ou têm relação com essa decisão judicial. Percebam que eu tenho aqui, ó, correios enviados. Eu tenho aqui 12 correios enviados. Perfeito? E esse nome que consta aqui, pessoal, é um nome disponível no cadastro da Receita Federal. Uma pena que o Bacen não coloque logo antes aqui o CNPJ dessa instituição. Ele só coloca o nome, que é o nome empresarial. Vejam bem, nós temos aqui 12 Correios Bacen, ou seja, 12 instituições foram acionadas para que atendam essa decisão judicial. Percebam que aqui na tela de conciliação nós só temos 11. Então está faltando uma instituição. Que instituição seria essa?
fazendo essa conferência aqui, nós percebemos que é a XP Corretora de Câmbio, Títulos e Valores, que é uma corretora de valores. Ainda não se encontra, nós ainda não encontramos informações de corretoras no arquivo de titulares do CCS. Percebam que quando eu arrasto a instituição financeira para cá, a instituição no caso, eu não tenho aqui a XP. Mas o Bacen sabe que esses investigados, pelo menos um deles, tem relacionamento com a XP Investimentos. Então, nós criamos uma facilidade aqui de você incluir a XP Investimentos dentro do seu contexto de conciliação. Qual que é o procedimento? Basta você vir aqui, nós temos um cadastro aqui em nosso sistema de instituições, sejam cooperativas, sejam corretoras, sejam instituições financeiras. Vou localizar a XP aqui e vou adicioná-la a esse arquivo CCS. Isso é muito importante porque quando eu processar essa carga e jogar essa carga para o meu painel de conciliação, eu não vou receber dados dessa instituição eletronicamente, eu vou receber manualmente. Mas o fato dessa instituição constar no meu painel de conciliação me permite, por exemplo, controlar a mora, me permite, por exemplo, usar o recurso que nós implementamos aqui, que é o controle de tarefas. Nós definimos um modelo de tarefas aqui, onde nós colocamos, por exemplo, no primeiro dia de mora, que é ultrapassado aqueles 30 dias, que essas instituições aqui devem enviar esses arquivos relacionados a essas pessoas investigadas. A partir do primeiro dia, a partir do 30º dia, essa instituição já se encontra em mora. Então nós criamos uma rotina aqui que nós chamamos de tarefas, em que o sistema já agenda automaticamente para que você, conciliador, acione essa instituição cobrando esse dado, caso você não tenha recebido esse dado. Então nós definimos aqui, já vou entrar nesse modelo aqui para que vocês possam entender de uma forma mais clara. Conciliação. Nós definimos aqui, por exemplo, que no primeiro dia de mora, eu tenho que enviar um e-mail. No 15º dia de mora, caso eu não tenha recebido ainda as informações, eu tenho que enviar um e-mail, eu tenho que fazer uma ligação e formalizar isso no e-mail. Caso se chegue ao 30º dia, eu não tenha recebido nenhum arquivo dessa instituição, eu vou acionar a autoridade policial, no caso aqui, para que ela tome as providências junto à justiça, junto ao juiz responsável pelo caso. Isso também pode ser utilizado no que nós chamamos aqui de inconsistência. Porque quando você recebe uma carga, por vezes, essa instituição sai da mora. Por quê? Você recebeu uma carga. Beleza, você não vai cobrar mais essa instituição porque ela já enviou a carga. Porém, essa carga está inconsistente. E a partir do momento que essa carga está inconsistente, o sistema também te cobra, você conciliador, para que você solicite essa carga em uma segunda tentativa, caso ela não envie na primeira tentativa. Então, esse modelo de tarefas aqui nos permitiu cobrar qualquer instituição que se encontre em nosso painel de conciliação. Então, por isso que nós criamos esse recurso aqui de incluir as instituições que não se encontram no arquivo de titulares do CCS. Isso vai ficar mais claro quando nós chegarmos no painel de conciliação. Perfeito, está aqui, inclusão manual. Percebam que em algumas instituições aqui, o número está 0. Por quê? A partir de 2016, ocorreu, se eu não me engano foi em 2016, ocorreu uma mudança no layout do CCS, justamente nesse arquivo aqui, ó, de titulares. Foi incluído o campo CNPJ da instituição. Dessa forma, esse campo aqui, número, passou a ser opcional. E nesse cenário, as instituições enviam esse campo como informação 0, que seria a mesma coisa em branco. E percebam que as cooperativas, nós temos aqui duas cooperativas, ó. CC dos lojistas do DF, CC Servidor Federal. E aqui nós temos, essa aqui é a informação que veio do CCS, tá exatamente assim, ó. Se nós entrarmos aqui,
Vamos arrastar aqui o nome da instituição para cá, está justamente aqui. Ó. São essas duas cooperativas aqui. Se nós visitarmos aqui o nosso cadastro, aqui já é a informação do nosso cadastro, ó, base. Percebam que essa cooperativa aqui, esse CNPJ, está atrelado à cooperativa de crédito do servidor federal e de empresas. Essa outra aqui, com o final 124, CNPJ, está atrelada à cooperativa de créditos lojistas do Distrito Federal. Ou seja, aqui nós fazemos a amarração daquilo que nós recebemos no CCS, através do CNPJ, com a nossa base. Perfeito? Então, por isso que esse campo aqui foi inserido no CCS. Por quê? As cooperativas, elas não possuem um código de compensação que tenha capacidade de individualizá-las. Ou seja, através de um código de compensação, eu não consigo identificar qual a cooperativa que está me enviando dados ou qual cooperativa se encontra no CCS. Por isso que foi inserido o CNPJ, para que as cooperativas pudessem constar no arquivo de CCS. Perfeito? Então vamos lá. Percebam que aqui no arquivo de titulares, quando eu entro aqui em uma cooperativa, eu tenho aqui, ó, bem legal, qual o investigado que tem relacionamento com essa cooperativa. Prestem atenção, essa coluna aqui, ó, data do início do relacionamento. Que data é essa? É a data que esse investigado teve início o relacionamento dele com essa cooperativa. Batman, a mesma data também. Percebam que no arquivo de CCS eu tenho a cooperativa, eu tenho um investigado que tem um vínculo com essa cooperativa e eu tenho o período em que ele iniciou o vínculo com essa cooperativa. E caso esse vínculo tenha se encerrado, essa informação vem nessa coluna aqui, data, fim do relacionamento. Vamos avançar aqui nas outras colunas. Percebam que eu não tenho a informação de conta. Tipo de conta, que é tipo BDV, agência, número de conta. Ou seja, isso é um comportamento comum. Para as cooperativas, notadamente, quando não há informação do código de compensação, apenas o CNPJ, nós não temos a informação do produto. O que seria o produto? É a conta bancária. Mas nós temos uma informação muito importante. Nós temos a informação de vínculo dessa pessoa com a cooperativa. Ou seja, quando chegar o arquivo dessa cooperativa, eu tenho a expectativa de receber dados bancários de duas pessoas, de pelo menos duas pessoas. Quando chegar o arquivo de atendimento dessa cooperativa, eu tenho que receber dados de pelo menos duas pessoas. Percebam que nós não temos condições aqui de fazer a conciliação de contas, porque nós não sabemos quais são as contas que essas pessoas têm nessa cooperativa, mas nós temos condições de fazer a conciliação de pessoas. E é isso que nós fazemos no nosso painel de conciliação quando se trata de cooperativas. Perfeito? Já para as instituições financeiras é muito tranquilo. Ó. Por exemplo, aqui o Bradesco. Eu tenho aqui os relacionamentos com as contas. Contas tais. Está aqui o período de relacionamento com a conta. Pois bem, feito essa análise, verificada a quantidade de instituições que constam no meu arquivo de titulares, no meu arquivo CCS, fiz esse batimento com o arquivo PDF, aqueles que eu não encontrei, eu insiro aqui para que eu tenha condições de controlar a mora, controlar as pendências dessas instituições no meu painel de conciliação. Perfeito. Feito isso, eu vou processar essa carga. Primeiro eu vou entrar aqui no painel de conciliação. Vamos lá. Conciliação. Só o caso 0. Posso colocar aqui, poderia colocar outro caso aqui. Só o caso 0, que é o nosso caso exemplo. Não tem nenhuma carga, está vazio, não tem nenhuma instituição, perfeito? Vamos aqui processar a carga do Bacen. Conferir realmente essa decisão judicial. Cobre todas aquelas pessoas que se encontram arroladas no meu arquivo de titulares. Aqueles titulares, aquelas instituições que não constavam ali por serem notadamente corretoras, eu incluí manualmente para que eu tenha condições de controlar o recebimento dessas cargas, mesmo que sejam cargas enviadas manualmente,
Perfeito? No meu painel de conciliação. Vou processar a carga. Perceba que a carga passou para o status processada. Vamos aqui no meu status do caso. Vou atualizar aqui, não preciso fechar a tela. Aguardando carga de atendimento. Ou seja, esse caso aqui, ele já recebeu o arquivo de CSS e está agora esperando as cargas de atendimentos bancários. Vou entrar aqui no painel de conciliação, não preciso fechar, basta eu vir aqui, atualizar. Está aqui. Está aqui as duas instituições, inclusive a XP. Através desse painel eu consigo controlar, por exemplo, a mora. Consigo controlar, por exemplo, todas as tarefas que eu tenho que executar para cobrar essas instituições. Então, por isso que a inclusão da XP, mesmo sendo a corretora, foi muito providencial para isso, para que eu tenha condições de controlar isso num local único. E qual é esse local único? Na minha visão de conciliação. Se você não fizesse isso, você teria que controlar isso numa planilha Excel. Né? Liguei tal dia para XP, não me enviaram, daqui 30 dias eu vou ligar de novo. Aqui não, você tem essa oportunidade de controlar toda essa parte de conciliação num local único. Perfeito, vamos entender esse painel aqui. Quando você recebe uma carga de CSS, inicialmente ele fica como stand-by. O que é o stand-by? Recebi o CSS e estou aguardando as minhas cargas de atendimento. Percebam que aqui no CSS está todo povoado. Perceba que eu tenho 3 contas para o Banco do Brasil, 2 para o Santander e, por exemplo, 8 para o Bradesco. Por que a diferença está 3 aqui e está 2 aqui? Porque eu não recebi nenhuma carga ainda de atendimento. Então ele faz justamente essa diferença para você verificar quantas cargas ainda falta você receber, ou quais contas ainda falta você receber. Essas 3 contas são distribuídas como? Uma outros, uma poupança, uma conta corrente. Aqui é super tranquilo de entender. Total de 2 contas, uma corrente, uma poupança. Pois bem, vamos lá. Nós temos aqui uma flag muito importante, que é a flag de contas conciliadas. Por que não estão conciliadas as contas? Porque eu não recebi nenhuma conta ainda de arquivos de atendimentos bancários. Perfeito? Tenho aqui as cooperativas. Perfeito? CNPJ tal, CNPJ tal. Vamos lá. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos processar os arquivos de atendimentos bancários. Vou entrar aqui na parte de arquivos, cargas bancárias. Vou selecionar aqui só o caso 0. Não tenho nenhuma carga, vou importar. Vou localizar aqui na minha área de trabalho, que é essa pastinha aqui dos arquivos de atendimentos. Vou passar a pasta aqui. Ele já identificou que há 11 cargas de atendimentos nessa pasta. Perfeito? Ok. Ele vai começar a carregar esses arquivos. Pronto, está aqui os 11 arquivos. Da mesma forma, pessoal, esses arquivos aqui se encontram no formato do receptor do Simba. Eu simplesmente fui lá e copiei e joguei para cá. E importei, e estou importando esses dados para dentro das visões analíticas do Delos. Pois bem, vamos lá. Percebam que a carga, assim como o CSS, entra como pendente. Verifiquei que realmente essas cargas aqui são relacionadas à minha demanda judicial, ao meu caso. Esse caso realmente faz parte do meu contexto aqui. Feito essa análise, nós vamos processar essas cargas. Só um detalhezinho aqui. Eu vou marcar todas as cargas e vou processá-las. Algo que nós ainda não conseguimos entender é que o CSS incluiu o CNPJ das instituições financeiras, cooperativas, seja quais forem, no arquivo de titulares. Isso foi em 2016. Porém, 2016 para 2019 são 3 anos. Até hoje, não houve a inclusão do campo CNPJ no validador e transmissor de arquivos de atendimentos bancários. O que ocorre? Quando você recebe uma carga de uma cooperativa, por exemplo, Bancob, se for uma cooperativa
atrelada ao Bancob, geralmente, ou, claro, ela vai enviar com o código de compensação 756, que é o código de compensação do Bancob. Porém, só por esse código você não consegue identificar quem está enviando a carga, qual cooperativa que está enviando essa carga. Por quê? Quando nós olhamos, por exemplo, no código de compensação número 1, Banco do Brasil, você tem a plena certeza de quem está enviando a carga é o Banco do Brasil. 33, você tem a plena certeza de quem está enviando a carga é o Santander. Mas quando você recebe uma carga do código de compensação, se eu não me engano é 756 do Bancob, pode ser uma infinidade de instituições que são cooperativas. E você não tem a menor condição de identificar quem está enviando aquela carga. Principalmente se naquela decisão judicial você tem que receber cargas de atendimentos de mais de 3, 4, 5, 10 cooperativas. Quando chega a primeira carga, você não sabe de qual cooperativa é. E o que nós fizemos aqui? Percebam que o sistema me deu um alerta aqui, me deu um log de erro. Ele processou 2 cargas com erro. Vamos verificar no log aqui. Ó. Referência de atendimento 2175 e 2176. Necessário realizar a associação de CNPJ para essa instituição. Percebam que algumas cargas foram processadas e caíram em quarentena, outras foram processadas e caíram com status de conciliadas e outras 2 aqui ficaram como pendente, ou seja, não houve mudança alguma. E quais são essas cargas? Justamente do código de compensação 756. Por quê? Por melhor que seja o cara que está transmitindo esse dado, geralmente o nome da cooperativa ele não bate com o nome que está disponível no CCS. E às vezes não bate com o nome que está disponível no cadastro da Receita. Então você não tem condições de identificar com segurança quem está enviando essa carga de atendimento bancário. Então o que nós fizemos aqui? Nós adotamos o procedimento seguinte: quando é uma cooperativa que está enviando cargas de atendimentos bancários, nós pedimos no momento da transmissão para que a cooperativa, percebam aqui, coloque o CNPJ logo após o nome da cooperativa. Através desse CNPJ eu tenho a plena certeza de que é esta cooperativa que está me enviando esses dados. Foi a forma que nós encontramos para identificar de uma forma segura quem está enviando aquela carga de atendimento. Já que nós temos aí 800, 700 cooperativas que utilizam o código de compensação 756, que é do Bancob. Então, nesse caso aqui, o sistema já identificou que há um código de compensação de cooperativa e ele te convida a fazer essa amarração. Olha, essa carga que você está recebendo aqui, ela é de uma cooperativa. Então você precisa me dizer qual cooperativa que é essa. Qual que é o procedimento que nós adotamos? Eu venho aqui associar a carga de atendimento à instituição. Percebam que nessa tela aqui já aparecem todas as instituições que estão presentes no meu painel de conciliação. E aqui ó, é a informação que a pessoa que enviou a carga me forneceu. Ela me forneceu o nome da cooperativa e o CNPJ. Percebam que é justamente esse CNPJ aqui, final 165, que se encontra no meu painel de conciliação. Feito isso, eu consegui fazer a amarração. Percebam que eu fiz a amarração do arquivo de atendimento com o arquivo de CCS, através do CNPJ. Porque no arquivo CCS eu tenho o CNPJ da cooperativa, mas no arquivo de atendimento bancário eu não tenho CNPJ. Por isso nós sugerimos para que o responsável por enviar essa carga lá na cooperativa coloque logo depois do nome da cooperativa o CNPJ. Com isso nós conseguimos fazer essa amarração aqui de uma forma bem tranquila. Eu venho aqui, olha, essa cooperativa que enviou a carga, CNPJ final 1000 de Ré 65, é justamente essa aqui que se encontra no meu arquivo CCS. Fiz essa amarração, olha, confirma a associação de uma carga de atendimento para... Sim, percebam que ele preencheu aqui o CNPJ da instituição. Vou fazer o mesmo procedimento para essa segunda cooperativa. Venho aqui, faço a associação, final 24, percebam que o cara que me enviou essa carga colocou o nome da cooperativa,
CNPJ aqui bate justamente com o CNPJ que se encontra no meu arquivo CSS, que é o 124. Fiz essa amarração também. O que eu vou fazer agora? Vou processar essas duas cargas que se encontram pendentes das cooperativas. Feito isso, processei as duas cargas. Nós acreditamos que no futuro breve, esse campo CNPJ será incluído naquela telinha lá do transmissor. Na verdade, é do validador, né, em que a instituição informa lá o código de compensação, 756 nesse caso, em que a instituição informa o nome da instituição que está enviando a carga, mas não tem o campo CNPJ. Vamos lá, processamos a carga. Percebam que algumas caíram em quarentena, outras já foram para o status de conciliada. Vamos visitar nosso painel de conciliação. Vou atualizar aqui. Perceba que já teve uma mudança aqui. Vamos ver aqui. Por exemplo, eu esperava receber 2 contas do Santander, recebi 2 contas. Perfeito. Não tenho nenhuma crítica aqui de PDC, já vou explicar o que é esse PDC aqui. Por isso que o status dessa instituição foi para consistente. Mesma coisa aqui para as demais. Ó. Esperava receber 8 contas, recebi as 8 contas. Ok? O status foi para consistente, porque eu não tenho nenhuma crítica de PDC. E eu recebi todas as contas. Mesma coisa aqui. Perfeito? Agora vamos verificar o Banco do Brasil. Percebam que no Banco do Brasil eu não tenho nenhuma crítica de PDC. Eu esperava receber 3 contas. Eu recebi 2 contas, está faltando uma conta. Por isso que o sistema colocou como pendente. O que é o status pendente? É o status que o conciliador precisa verificar o erro que ocorreu. Ele precisa sanar esse erro. Seja verificando que essa carga realmente é uma carga consistente, mesmo faltando essa conta, ou essa carga é uma carga inconsistente, o banco tem que me enviar, a cooperativa tem que me enviar uma carga substituta. Perfeito? Então vamos lá, vamos analisar o que aconteceu aqui no Banco do Brasil. Eu vou dar um clique aqui na parte de contas, ok? E eu tenho aqui as 3 contas que eu esperava receber. Percebam que essa primeira conta está conciliada não. Por quê? Essa conta ela consta apenas no arquivo CSS, que é a conta 31. Perceba a origem aqui. Origem CSS diz o seguinte: só encontrei no CSS. Ambos encontrei no CSS e encontrei no arquivo de atendimento. E como é que eu faço para ter certeza disso? Qual que é o seu procedimento normal? Com certeza você vai abrir o arquivo TXT e vai verificar se essa conta se encontra nesse arquivo. Nós já facilitamos a sua vida. Nós trouxemos aqui o arquivo CSS, essa abinha aqui, e o arquivo de atendimento. Então, por aqui você já tem a capacidade, você já tem um recurso de visualizar como essa conta foi enviada no arquivo CSS e no arquivo de atendimento. Por exemplo, essa conta aqui, a conta 32, ela veio dessa forma no arquivo CSS. Ela está presa ao investigado Batman. Ele é o titular dessa conta, o início do vínculo, fim do vínculo. Perfeito? E como veio no meu arquivo de atendimento? Investigado Batman, período de vínculo, bateu também, final de vínculo, bateu também. Perfeito? O meu CSS aqui está redondinho. Verifiquei como essa conta veio no meu CSS e verifiquei como ela veio no meu arquivo de atendimento. Vamos para a próxima conta aqui, que é a conta 33. Da mesma forma. Veio aqui no meu arquivo CSS e no meu arquivo de atendimento. Homem de ferro, perfeito. E essa outra aqui, que está conciliada não, percebam que no arquivo de atendimento está vazio. Por quê? Eu não recebi essa conta em nenhum arquivo de atendimento. Por isso que está conciliada não e informação só CSS. Digamos que você tenha entrado em contato com a instituição e essa instituição disse, não, olha, realmente o CSS está desatualizado. Essa pessoa não tem vínculo com essa conta nesse período de quebra. O que você vai fazer? Você vai marcar essa conta segundo a instituição, o investigado não tem vínculo com essa conta no período de afastamento. Perfeito?
Pronto, agora ela se encontra conciliada sim. Percebam que o status aqui atrás está pendente ainda. Quando eu der o OK aqui, quando eu sair dessa tela, ele ficou com status de consistente, que é o Banco do Brasil. Por quê? A única pendência era uma conta que constava no CCS e não veio no arquivo de atendimento. Eu entrei em contato com a instituição financeira e a instituição financeira me informou por e-mail que esse investigado não tem essa conta nesse período de afastamento, que o CCS provavelmente está desatualizado. Fiz a baixa manualmente da conta, colocando o motivo que eu fiz a conciliação manualmente dessa conta e automaticamente essa instituição saiu de pendente e foi para o status conciliada. Perfeito? Resolvemos o problema de uma instituição. Vamos verificar aqui o Itaú. O Itaú eu esperava receber 4 contas. Eu recebi as 4 contas, mas eu recebi mais 3 contas. Eu recebi um total de 7 contas. Ou seja, o Itaú me mandou aquelas 4 contas que estavam no CCS, por isso que a diferença é 0 aqui. Mas além dessas contas, ele me mandou mais 3. Por isso que essas 3 entram no grupo de inconsistente. Por quê? Tudo que entra no grupo de inconsistente é aquilo que não consta no CCS. Quais são essas 3 contas? Se eu der um clique aqui, eu vou detalhar essas 3 contas. Percebam que quando eu vou clicando aqui nas contas, eu não tenho informação do CCS. Por quê? Essas contas elas se encontram apenas nos arquivos de atendimentos. Verifiquei que o titular dessa conta de fato é uma pessoa investigada. O que eu vou fazer? Vou conciliar também essas contas. Trata-se de contas de pessoas investigadas não presentes no CCS. Ok. Vou fechar. Percebam que o Banco Itaú foi para consistente. Ele mudou o status dele para consistente. Ou seja, o único problema que havia nas cargas dessa instituição, eu resolvi agora. Baixei as contas porque essas contas são de pessoas investigadas. Vamos verificar aqui a cooperativa Siscob. Primeiro eu vou fazer a conciliação da Caixa Econômica aqui. De forma proposital, eu criei uma crítica aqui para a Caixa Econômica que nós chamamos uma crítica de PDC. O que é muito comum nos sistemas que nós conhecemos que se propõem a fazer a conciliação. Eles fazem a conciliação de contas. Olha, eu espero receber 10 contas dessa instituição financeira que estão atreladas a pessoas investigadas e eu recebi 10 contas dessa instituição financeira. Ok, dá o joinha. Beleza, mas aqui no Delos nós incluímos mais coisas na parte de conciliação. Nós incluímos aqui uma crítica chamada de crítica do PDC. O que seria a crítica do PDC? Vou dar 2 cliques aqui. Percebam que essa instituição financeira aqui, no caso é a Caixa Econômica, ela não passou pela crítica do PDC. Por isso que ela ficou pendente. Percebam que eu esperava receber 2 contas e eu recebi as 2 contas. Porém, a instituição continua pendente. Por quê? Além disso, tem mais essa crítica aqui que nós chamamos de PDC. Então, para que uma instituição caia no status consistente, ela tem que bater todas as contas e o PDC tem que dar joinha. Não pode ficar vermelhinho. Vamos verificar aqui o que nós tratamos no PDC. Nós tratamos aqui no PDC, aqui em cima eu tenho os investigados, com o período de quebra, e aqui no PDC nós tratamos, por exemplo, lançamentos fora do período, titulares não investigados que foram enviados, divergência de nomes, lançamentos em duplicidade e lançamentos sem identificação na origem e destino. Vejam bem, vamos na primeira aba, lançamentos fora do período. Percebam que o meu período de quebra aqui é do mês 3 de 2018 ao mês 8 de 2018. Nós temos lançamento aqui em 2019. Ou seja, essa instituição me enviou lançamentos fora do período de quebra. Quando ocorre essa situação, ele gera uma crítica de PDC e marca para você esse xizinho aqui. É um alerta para que você verifique o problema que ocorreu com essa carga. E dessa forma ele não coloca de forma automática esse banco como consistente. Por quê? Há problemas na carga. Então aqui nós incluímos algumas críticas que nós não ficamos só na quantidade de contas, nós entramos no conteúdo
do extrato, no conteúdo da origem e destino. Vamos lá, vamos seguir aqui. Perfeito, identifiquei aqui alguns lançamentos que se encontram fora do período. O que seria titulares não investigados? Percebam que quais são as pessoas investigadas nessa quebra? Homem de Ferro e Batman. Percebam que eu recebi uma carga, um extrato, uma movimentação bancária dessa instituição em que o titular é o Coringa. O Coringa é uma pessoa investigada? O Coringa consta aqui? O CPF do Coringa consta aqui? Não. Essa pessoa é estranha à decisão judicial. Mas se no teu ambiente de conciliação verifica só quantidade de contas, com certeza isso aqui vai passar batido. Aqui não. Aqui, além de verificar a quantidade de contas, que é justamente nessa tela aqui, 2 contas, eu recebi 2 contas, nós verificamos, nós visitamos quem que é o titular da conta também. Porque vejam só, essa conta aqui, essa conta 14, é uma conta investigada segundo o CCS. Por quê? Ela está presa a uma pessoa investigada. Mas quando eu recebi o arquivo de atendimento, essa conta 14, ela se encontra atrelada a outra pessoa que não é investigada. E nesse arquivo de atendimento bancário só consta essa pessoa, somente esse titular. Vamos visitar aqui, por exemplo, conta 14. Vamos ter certeza disso? Conta 14. Vou entrar aqui, vou dar 2 cliques aqui em cima da coluninha contas conciliadas. Percebam que essa conta 14, no arquivo CSS, ela está presa ao Homem de Ferro. Quando eu recebi o arquivo de atendimento, veio com o titular Mulher Maravilha. Por incrível que pareça, pessoal, isso aqui acontece muito. E se a sua instituição só se preocupa com a quantidade de contas, isso aqui passa batido. Então aqui nós colocamos essa crítica, em que nós visitamos quem que é o titular da conta, o CPF do titular da conta. Esse CPF aqui, ó, ele não é investigado. Ele não é investigado. Perfeito? Vamos voltar aqui. Esse CPF aqui não é investigado do Coringa. Perfeito? Só fazendo uma correção aqui, pessoal. A conta é a conta 15 que está presa ao Coringa, CPF 800. Esse CPF não é investigado, perfeito? Coringa não está na minha quebra, aqui, ó. Os meus investigados estão aqui em cima aqui. Agora vamos visitar lá a parte de contas. Conta 15. Percebam que, segundo o CCS, a conta 15 está presa ao Batman, CPF 200. Ele é investigado, por isso que essa conta é investigada. Mas quando chega o arquivo de atendimento bancário, essa conta está presa ao CPF 800, que é do Coringa, que ele não é investigado. Se o teu ambiente só se preocupa com a quantidade de contas, isso aqui vai passar batido. Então nós incluímos também essa crítica no PDC. Nós visitamos o titular da conta também. Qual seria aqui meu terceiro critério de PDC aqui, a minha terceira crítica de PDC? Aqui já é o nome. Percebam que o CPF está quente, o CPF é investigado. Porém, quando eu recebi essa conta bancária, ela está presa a esse CPF investigado, mas com o nome de outra pessoa. Isso é muito comum quando a pessoa abre uma conta para o filho e coloca o nome dele. Isso alguns bancos fazem dessa forma. Aqui nós incluímos essa crítica também. Ou seja, no CCS consta o investigado sem, preso ao Homem de Ferro, está aqui. Porém, quando eu recebi meu arquivo de atendimento, esse CPF está preso à Mulher Maravilha. Percebam que essa situação aqui é diferente dessa. Aqui eu tenho uma pessoa não investigada. Ok? O CPF 800 não é investigado. Aqui eu tenho uma pessoa investigada com o nome está divergente. Ok? Lançamentos em duplicidade. Quando nós recebemos mais de uma carga da mesma instituição, notadamente cargas complementares, pode ocorrer de ter lançamentos comuns e duplicados. Às vezes, quando a carga é muito grande, você tem uma dificuldade de identificar isso na parte de análise. Aqui nós incluímos essa crítica também. Se você processar mais de 2 cargas e o sistema encontrar lançamentos em duplicidades em comum, analisando o extrato e origem e destino, ele vai apresentar aqui para você quais são esses lançamentos e vai incluir uma crítica no PDC para você. Lançamento sem identificação. Isso aqui é muito legal, pessoal.
nós aqui na PCDF, nós estamos implantando uma crítica do preenchimento da origem e destino. Aqui nós definimos que o valor da transação, os lançamentos que nós vamos verificar, o preenchimento do origem e destino, são lançamentos acima de 10 mil reais para esses tipos de lançamento aqui. Cheque, se eu não me engano, depósito, são esses tipos de lançamento aqui. Para esse conjunto aqui, para esse escopo aqui, o sistema me encontrou 3 lançamentos acima de 10 mil reais para esses tipos de lançamentos aqui, em que os 3 se encontram sem identificação. Ou seja, aqui eu tenho 100%. 100% desse escopo aqui que eu resolvi fazer a crítica se encontram sem preenchimento no origem e destino. Aí você me diz o seguinte, o que seria origem e destino não identificado? Aqui na PCDF nós adotamos o seguinte, que seria essa segunda aba aqui, CPF em branco. CPF, origem e destino não preenchido, nós entendemos que o origem e destino não está identificado. Perfeito? Mas nada impede que você mude isso aqui. Você, por exemplo, pode dizer o seguinte, porque isso aqui é um comportamento padrão. Se eu entrar aqui em outras instituições, percebam que isso é comportamento padrão. Essa aqui não vai ter. Entra aqui. Esse aqui é o comportamento padrão. Ó. Valor acima de 10 mil reais, esse tipo de lançamento, CPF. Onde que você define esse comportamento padrão? Aqui nos parâmetros do sistema. Se você entrar aqui nos parâmetros do sistema, você tem condições de definir qual que é o comportamento padrão. Ou seja, toda a carga que você processar, ele vai adotar esse comportamento padrão aqui. E o próprio usuário pode mudar esse comportamento padrão. Digamos que você queira definir um comportamento diferente para essa carga aqui, seja porque a autoridade policial, seja porque é um membro do Ministério Público, ou seja porque o seu analista entende que para ele o que é importante nessa carga são somente os lançamentos de depósito. Você pode simplesmente chegar aqui, você usuário, remover esse cara, inserir aqui tipo de lançamento, só 101. E atualizar essa crítica. Percebam que nesse caso, todos os lançamentos estão preenchidos. Caso ele tenha encontrado algum lançamento, que não é o caso aqui, ele não encontrou nenhum lançamento que se encontra nesse escopo, então esse caso pode ser liberado para análise. Por quê? O analista entende que para esse caso o que importa para ele é o preenchimento desse tipo de lançamento, acima de 10 mil reais. Então, o que eu quero passar para vocês aqui em relação a essa crítica de origem e destino é que o sistema tem um comportamento padrão, que é aquele comportamento lá que eu mostrei para vocês nos parâmetros. Quando você processa uma carga, ele utiliza aquilo para fazer a crítica do origem e destino. Porém, você pode definir um comportamento diferente individualmente para cada caso. Porque dependendo do caso, aquela crítica lá ela não é interessante. Então por isso que nós abrimos a possibilidade aqui de você definir esse comportamento individualmente para cada instituição financeira ou para cada caso. Perfeito? E da mesma forma, aqui nós entendemos que origem e destino não identificado é quando o CPF é nulo. Mas no teu órgão você pode falar, não, aqui no meu órgão a conta também. Você pode simplesmente chegar aqui e dizer, olha, a conta também tem que ser preenchida. Um dos dois, nesse cenário aqui, um dos dois tem que estar preenchido. No meu órgão eu entendo que se o arquivo vier com o CPF preenchido ou a conta preenchida, eu entendo que é uma identificação joinha, beleza, de origem e destino. Então você pode parametrizar essa parte de identificação de origem e destino com base na sua expectativa dentro do seu órgão. Não há nenhuma limitação aqui, nós não engessamos. Você pode definir qual o critério para se identificar uma origem e destino, sem identificação ou com identificação, e qual o escopo de lançamentos você quer que essa crítica alcance. No caso aqui, nós fizemos o ajuste para só esse tipo de lançamento. Eu vou excluir aqui a conta. Quando eu der aqui atualizar a origem e destino, atualizar a crítica de origem e destino, percebam que ele mudou aqui os valores. Por quê?
ele atualizou o escopo que eu defini, o novo escopo que eu defini, e fez uma nova crítica. Nessa instituição financeira eu já não tenho problema com o PDC. E você pode definir também, aqui também, qual o limite que você aceita. Por exemplo, nós percebemos aqui, eu vou abrir outros casos aqui, vou fechar essa tela só para demonstrar em outros casos nossos aqui, sem ser esse caso de teste, vou abrir aqui. Vou pegar um aqui que tem a crítica. Por exemplo, esse aqui ele encontrou 11 lançamentos dentro desse escopo, sendo que só um está sem identificação. Então você pode definir o seguinte: olha, eu aceito até 10% sem preenchimento. Atualizei. Percebam que, vou sair da tela, perceba que ele mudou o PDC para consistente. Por quê? Eu mudei o comportamento para essa instituição financeira, nesse caso em relação à minha tratativa do preenchimento de origem e destino. Então, em relação ao PDC, ele envolve 1, 2, 3, 4, 5 críticas. E todas essas críticas aqui, elas são opcionais. Por exemplo, preenchimento de origem e destino e crítica de nome, você pode chegar aqui nos parâmetros e falar assim, não, eu não tenho interesse em controlar preenchimento de origem e destino. Você simplesmente pode chegar aqui e desativar. Aí eu não quero controlar a crítica de nome, não criticar. Então, o sistema te permite incluir a crítica que você quer no PDC. Não é algo obrigatório, é opcional. Percebam que para essas instituições aqui, vamos voltar no nosso caso aqui, nosso caso exemplo, que é o caso 0, para essas instituições financeiras, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 abinhas do PDC. Mas para cooperativas, nós temos uma abinha a mais. Vou entrar aqui, por exemplo, nessa cooperativa aqui. Nós temos uma abinha aqui chamada divergência de investigados. Para a instituição financeira, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Para a cooperativa, nós incluímos uma abinha a mais. O que seria essa abinha a mais? É a conciliação de investigados. Por quê? Eu não tenho para as cooperativas informação de contas, mas eu tenho informação de investigados. Vou dar 2 cliques aqui em cima do CNPJ da instituição. Vou abrir aqui todas as pessoas que têm relacionamento com essa instituição. Perfeito? Vejam só, Homem de Ferro. Homem de Ferro ele se encontra presente no arquivo CSS, está aqui. O relacionamento dele com a instituição. Por que está vazio aqui as contas? Porque as cooperativas não têm informação de conta no CSS. Mas tem o vínculo dele com a instituição, com a cooperativa, está aqui. Essa pessoa investigada se relacionou com a cooperativa a partir dessa data. Perfeito? E no arquivo de atendimento está aqui. Essa cooperativa me enviou no código de compensação 756 informações desse investigado, inclusive enviou o produto. Porque quando eu recebo o arquivo de atendimento, aí sim eu tenho o produto. Eu não tenho o produto no arquivo CSS, que é a conta. Ok? Ambos está quente. Ou seja, esse investigado, ele se encontra com vínculo no CSS e se encontra com vínculo no arquivo de atendimento que foi enviado por essa cooperativa. Perfeito. Tanto que essa cooperativa aqui, que nós entramos, não tem crítica de PDC. Vamos entrar nessa outra cooperativa aqui. Essa sim tem crítica de PDC. Não tenho crítica de lançamentos fora do período, problema de cadastro, duplicidade. Nós não temos problema de lançamentos aqui sem identificação, mas nós temos problema de pessoas. Ou seja, o investigado Batman ele consta em ambos, ou seja, no arquivo de atendimento e no arquivo CSS. Mas o investigado Homem de Ferro ele só consta no arquivo CSS. Ou seja, essa cooperativa me enviou dados, mas ela me enviou dados somente de um investigado. Nesse caso, eu vou entrar em contato com a instituição e vou solicitar mais esclarecimentos. Conforme consta no CSS,
há vínculo da sua instituição, desta instituição, com o investigado Homem de Ferro. Solicito que me envie ou me informe se não há informações dessa pessoa investigada. Vamos verificar se é isso mesmo? Vou entrar aqui, vou dar 2 cliques no CNPJ. Ambos está aqui. O vínculo Batman e Batman, ok. Está em ambos, né? Está quente. Homem de Ferro. Não tenho nada no arquivo de atendimentos. Só tenho o vínculo dele com a instituição do CCS. Então percebam que para cooperativas nós não conseguimos fazer conciliação de contas, porque as contas não se encontram presentes no arquivo CCS. Mas nós temos a oportunidade de fazer a conciliação de pessoas. Eu tenho 2 pessoas presas a essa cooperativa, ou tem relacionamento com essa cooperativa nesse período de quebra, segundo o CCS, então eu tenho que receber, eu tenho a expectativa de receber informações bancárias dessas 2 pessoas. E nesse caso aqui eu não recebi. Digamos que eu tenha entrado em contato com essa cooperativa e ela tenha me informado que essa pessoa não tem vínculo, apesar de constar no CCS. Não, esse investigado não tem vínculo com a nossa instituição. Perfeito, o que você vai fazer? Vai entrar aqui em contas. Esse procedimento que a gente já fez. Segundo a instituição, esse investigado não. Desculpa, pessoal. Vou marcar aqui. Segundo a cooperativa, o investigado não tem vínculo ok? Perfeito, conciliado sim. Só um pequeno erro aqui, pessoal. Na verdade não é essa aqui, né? Peço desculpas aí. Vou desfazer aqui, eu posso desfazer. Vou cancelar. Vou cancelar. Vou mudar aqui para... E na verdade era o problema com o investigado é na cooperativa de cima, que tem crítica do PDC. Eu entrei na cooperativa que não há crítica. Eu vou cancelar aqui só pra gente... Perfeito, esse aqui é o cenário que a gente encontrou, né? Eu tenho aqui uma conta inconsistente, porque a conta não consta no CCS, e eu vou ter que baixar essa conta manualmente. Essa aqui é aquela cooperativa em que nós recebemos com sucesso todos os dados. Essa cooperativa aqui, ela só tem um investigado atrelado a ela, e ela me enviou esses dados. Esses dados estão no CCS e no arquivo de atendimento, correto? Então, essa conta aqui, da cooperativa, é uma conta quente, porque ela está presa a uma pessoa investigada e essa pessoa se encontra com vínculo no arquivo de CCS. O que eu vou fazer? Trata-se de conta investigada. Por quê? Tá? O titular é uma pessoa investigada. Perfeito. Vou mudar para consistente aqui. Contas ok. Perfeito? Vamos aqui naquele caso em que nós temos um problema aqui de investigados. Eu tinha expectativa de receber contas de 2 investigados, recebi só de um. Um deles só está presente no CCS. Entrei em contato com a cooperativa e a cooperativa me disse que essa pessoa não tem vínculo com a cooperativa. Eu vou vir aqui. Segundo a instituição.
Feito isso, a única conta que estava pendente, que estava inconsistente, nós fizemos a conciliação manual. Feito isso, eu posso tirar essa instituição de pendente, porque eu já verifiquei. Contas, ok. Perfeito. Então nós temos aqui as duas cooperativas conciliadas com sucesso, desde o recebimento do arquivo CSS até o processamento da carga, até o batimento daquilo que se encontra no CSS relacionado a pessoas e daquelas pessoas que eu recebi as informações. Vamos aqui na caixa, que é a caixa, aquela instituição que se encontrava com aquela inconsistência, vamos conciliar também. Digamos que eu tenha recebido aqui a carga e tenha resolvido todos esses problemas de inconsistência. Eu vou vir aqui e vou dizer que essa instituição, contas, cargas corrigidas. Estou simulando aqui, pessoal. Perfeito. Ela saiu de pendente. E o XP Investimento? O XP Investimento, digamos que eu tenha recebido por e-mail os dados referentes a essa corretora. Aí sim, basta eu vir aqui. Dados recebidos por e-mail com sucesso. Pronto. Por que sumiu da minha tela? Porque essa tela só traz casos em que há pelo menos uma instituição com pendência. Nós resolvemos todas as pendências desse caso. Vou marcar o checkbox aqui para ele trazer todas as cargas novamente. Percebam, pessoal, que essa demonstração aqui, eu peguei todos os problemas que geralmente acontecem nas cargas. Todos os tipos de problemas, do PDC, contas faltando no CSS, contas a mais no CSS, para que vocês possam enxergar de uma forma bem ampla como é que é o processo de conciliação. Obviamente que a maioria das cargas, esse processo de conciliação, ele ocorre de uma forma mais tranquila. Aqui eu procurei simular todos os problemas para que vocês pudessem enxergar como nós tratamos a conciliação aqui, em especial a conciliação de cooperativas. Aquilo que eu comentei com vocês, por exemplo, eu tenho aqui, eu vou abrir, fechar essa tela aqui, eu tenho aqui todas as tarefas que eu já executei e aquelas que eu tenho que executar. Por exemplo, eu posso vir aqui, eu quero saber só as tarefas não concluídas. Por exemplo, eu tenho que enviar um e-mail para essa instituição aqui, cobrando uma carga. Por quê? Essa instituição se encontra em mora de um dia. Essa tarefa foi concluída? Não. Ela está em atraso quantos dias? 47 dias. Isso aqui porque é uma base de teste, né? Geralmente esses atrasos aqui não acontecem aqui. Então por aqui eu consigo, de uma forma ampla, avaliar ou recuperar, trazer à minha tela todas as tarefas que eu tenho que executar ou todas aquelas instituições que eu tenho que cobrar alguma pendência. E eu consigo fazer isso também lá na tela de conciliação. Vamos abrir aqui a tela de conciliação. Eu posso, por exemplo, vir aqui e pedir para trazer somente instituições com tarefas em atraso. Ele me listou essas instituições aqui. Vamos entrar aqui, por exemplo, no Itaú. Percebam que eu tenho que enviar um e-mail para o Itaú e eu estou em atraso 4 dias. Eu deveria ter enviado dia 9/8. Ou seja, essa é uma tarefa, é uma cobrança que eu deveria ter feito ao Itaú, que eu não fiz na data correta. Mas o sistema me permite recuperar essa informação e executar isso. Você pode chegar aqui e concluir. Solicitamos a carga novamente. Concluir a tarefa. Perceba que ele sumiu da minha tela, porque essa tela só me retorna as instituições que se encontram com alguma tarefa pendente. Vamos aqui nessa cooperativa. Vejam só. Essa cooperativa aqui tem 3 tarefas em atraso. Eu deveria ter cobrado essa cooperativa no primeiro dia de mora, deveria ter cobrado essa cooperativa no 15º dia de mora e deveria ter cobrado essa cooperativa no 30º dia de mora. Nesse caso aqui seria um memo, né? Um memo para a autoridade policial, para o meu Ministério Público, informando do atraso, em que eu já fiz 2 cobranças e não me retornaram essa carga.
Então, pessoal, o que eu queria demonstrar aqui para vocês é que nós temos a facilidade aqui de recuperar de uma forma fácil de todas as cargas que você está recebendo no lapso temporal, aquelas que você tem que tomar alguma medida junto à instituição financeira. E o sistema, além de te informar quais são essas instituições, ele te diz quanto tempo você está em atraso. Isso é muito importante para o gestor, para que o gestor tenha condições de avaliar se o cara responsável pela conciliação está executando as tarefas a contento. E todas essas ações você tem que concluir. E a partir do momento que você conclui essas ações, o sistema te pede um apontamento. Então isso te permite você manter um histórico de tudo aquilo que você tomou junto às instituições financeiras e de tudo aquilo que você deixou de tomar em atraso. Pois bem, pessoal, e essas tarefas, elas também funcionam para as cargas inconsistentes, que é aquilo que eu disse. Quando nós estamos em stand-by, nós estamos lidando com mora. Perfeito? Tá aqui a mora. Mas quando nós estamos numa carga inconsistente, acontece o seguinte: eu recebi essa carga, porém identifiquei que a carga está inconsistente, seja porque tem lançamentos fora do período, seja porque está faltando contas, e eu tenho que fazer essa cobrança dessa instituição. E pode ser que essa instituição tenha dificuldade em me enviar essa segunda carga. Então, por isso que nós também incluímos tarefas de inconsistência. Que é justamente esse caso aqui, ó, que foi inclusive concluído pela colega aqui. Nesse caso ainda não foi concluído, que está 3 dias em atraso. Ou seja, nós deveríamos ter ligado para essa instituição no dia 7/8, cobrando justamente essa carga. Ou seja, nós tratamos aqui as pendências das instituições não só relacionada à mora, mas também relacionada a cargas inconsistentes. E o sistema te permite você criar modelos de tarefas nesse sentido. Isso aqui não é fixo, não é estático. O próprio usuário pode vir aqui e criar novos. Posso vir aqui e definir uma nova tarefa, que no dia seguinte o sistema já vai verificar quais cargas se encontram nesse contexto dessa tarefa que eu criei. Pois bem, pessoal, vamos voltar aqui na parte do cadastro do caso. Percebam que meu caso aqui se encontra aguardando cargas de atendimento, mas eu não atualizei ainda. Vou atualizar aqui. Cargas de atendimento recebidas. Ou seja, recebi todas as cargas de atendimento. Eu vou listar aqui todos os casos para a gente ter uma visão ampla disso aqui. Cadastro de casos. Todos os casos. Então, por essa coluna aqui, pessoal, eu consigo levantar quais os meus casos estão aguardando CCS, quais estão recebendo cargas e quais aqueles eu já recebi cargas de atendimento e quais aqueles eu executei o cancelamento do caso, seja porque a autoridade pediu o caso, mas não foi deferido, ou porque ele desistiu. E vejam bem, a proposta aqui não era demonstrar nada da parte de análise, mas eu vou visitar aqui nossas telas de análise para que vocês conheçam um pouco aqui do nosso módulo de análise. Vou abrir o caso 0, nossa versão aqui analítica dos dados. Não me retorna o registro nenhum, por quê? Vamos voltar aqui na tela de caso. Vou filtrar aqui só o caso 0. Percebam que liberado para análise, não, eu tenho que liberar esse caso para análise. Então isso aqui é um controle que você pode fazer a gestão da liberação desse caso para os seus analistas. Não é só o fato de chegar todas as cargas que o caso está liberado. Você também tem que executar uma ação para que esse caso esteja liberado para análise. Liberar caso para análise. Conforme, memo, tal. Procede-se a liberação do caso. Perfeito? Liberado para análise sim. Qual a data da liberação? Vamos visitar agora aqui nossa visão analítica. Aí sim, tenho todos os dados aqui. Vejam só, esse grid aqui, nós temos aqui 4 visões analíticas. Esse grid aqui, ele nos lembra aquilo que nós encontramos no Excel. Nós temos uma visão tabular, nós temos aqui linhas e colunas, perfeito? E em cima de cada coluna você tem condições de fazer filtros. Por exemplo, eu só quero investigar do Batman. Coringa.
E ele vai montando os filtros. E nada impede que você customize esses filtros. E um filtro construído aqui, ele retrata um modus operandi de um determinado caso. E quando você vai executar análise de casos parecidos, muitas vezes você pode usar o mesmo filtro. Então, esse recurso aqui é muito interessante, porque você pode salvar esse filtro. Por exemplo, posso salvar esse filtro aqui na área de trabalho. Posso simplesmente chegar aqui, ó, excluir. Excluir. Minha tela de filtro está vazia, eu posso vir aqui e abrir o filtro que eu salvei na área de trabalho, que ele carrega para você. Então, o sistema te permite customizar filtros, salvar esses filtros no seu ambiente de trabalho e importar esses filtros para que você aplique esses filtros a outros casos. Nós temos aqui o recurso em que você arrasta o nome da pessoa para essa área de agrupamento, ele te traz aqui o total de lançamento das pessoas que se encontram nessa quebra. Você pode criar vários níveis de agrupamento, por exemplo, eu posso pegar aqui tipo de lançamento, por exemplo. Tipo de lançamento, jogar para cá. Ele vai criar outro nível aqui. Para esse investigado, os lançamentos foram distribuídos dessa forma. Perfeito? E além dessa visão aqui, e algo muito importante nessa visão, diferente do Excel, aqui nós temos condições de que nós criamos algumas colunas calculadas. Por exemplo, eu quero saber só o relacionamento de origem e destino com pessoas investigadas. Basta eu fazer esse filtro. Eu quero saber se essa pessoa é investigada no caso. Basta eu fazer esse filtro. Eu só quero pessoas em que a pessoa origem e destino seja titular da conta investigada. Ele traz esse resultado para você. Então nós criamos várias colunas calculadas aqui que trazem respostas rápidas. E todos os filtros que você executa aqui, por exemplo, você pode executar vários filtros aqui. Por exemplo, eu quero só tipo de lançamento, cheques, estornos, encargos, lançamentos avisados. Esses lançamentos que você selecionou aqui, eles refletem automaticamente nas outras visões. Visão gráfica, visão pivoteada. Por exemplo, eu vou chegar aqui no meu gráfico, vou parametrizá-lo. Percebam que somente aqueles lançamentos que eu filtrei, encargos, estornos e lançamentos avisados, se encontram disponíveis nessa visão gráfica. Por quê? Tudo aquilo que você executou de filtro aqui reflete na visão gráfica e na visão pivoteada. Vou excluir o filtro aqui embaixo, beleza? Agora eu estou com a tela cheia. Vou entrar aqui no nosso ambiente gráfico. Percebam que aqui em cima vocês têm o nível do drill down. O que é o drill down? O drill down é a forma que você quer visualizar o dado. O drill down é o famoso mergulho no dado. De que forma você quer mergulhar nesse dado? Por exemplo, nessa disposição aqui, eu estou partindo do banco, indo para o tipo de lançamento, ano de lançamento e período de lançamento. Então, quando eu der um clique aqui, por exemplo, no banco, Bancob, por exemplo, ele vai detalhar todos os tipos de lançamento desse banco. Já a partir do tipo de lançamento, eu vou detalhar o ano que esse lançamento foi distribuído. No caso aqui, só 2018. Mas digamos que for assim, poxa, mas eu quero partir do tipo de lançamento, não do banco. Basta você arrastar essa coluna para cá. Agora você está partindo do tipo de lançamento, detalhando esses lançamentos por banco e depois por período. Ah, mas digamos que você queira primeiro partir do ano. Está aqui. 2018, depois do ano eu vou avançar, digamos, por período. Dou um clique em 2018, isso está distribuído assim nos períodos. E a partir do período você vai detalhar isso por tipo de lançamento, que é a próxima sequência aqui, que é o próximo filho. Percebam, pessoal, que essa hierarquia aqui do drill down, a forma de você visualizar o dado, mergulhar no dado, você, usuário, está definindo isso de forma dinâmica. O pessoal utiliza muito Click View na RedLab. Quando nós falamos de Click View, para cada nível de drill down que você quiser, não, eu quero partir agora do investigado. Não, eu quero começar agora primeiro no banco. Você tem que criar um painel novo. Aqui não, você customiza essas visões de mergulho no dado de forma dinâmica. Isso nenhuma ferramenta de BI te permite. Eu costumo dizer o seguinte, as ferramentas de BI, elas têm uma proposta
de ter um foco no gestor, no tomador de decisão. O tomador de decisão, para ele é importante qual a quantidade de crimes que ocorreram em uma determinada região, qual a natureza daqueles crimes que ocorrem em determinada região, para que ele tome uma contramedida. Ele não está preocupado quem que é o autor do crime. Para isso que servem as ferramentas de BI. Aqui não. Aqui nós temos que visitar o grão. O que é visitar o grão? Nós temos que enxergar a linha do extrato. Você consegue fazer isso no ClickView? Você faz, mas isso não é algo natural no ClickView. Você tem que customizar vários painéis, você tem que construir alguns níveis de filtros que você não tem tanta facilidade como você tem aqui. Por exemplo, no ClickView, quando você está fazendo uma análise, se a tua máquina travar, fatalmente você vai ter que começar a sua análise do zero. Aqui não. A tua máquina travou ou aconteceu qualquer intercorrência na sua máquina, você parte exatamente do ponto que você parou. Essa é uma grande facilidade. Quando nós utilizamos o ClickView é justamente para ter esse recurso de gráfico. E aqui no Delos você encontra isso nativamente. E detalhe, essa visão gráfica do Delos, ela integra com a visão tabular, que é a visão do Excel. Ou seja, todos os filtros que você executa aqui, eles refletem automaticamente na visão gráfica. E você tem toda a facilidade de mudar aqui a forma que você quer mergulhar no dado. Eu posso partir do banco, não, eu posso partir pelo tipo de lançamento. E também nós temos aqui outros gráficos. Esse aqui é o barra, né? Nós temos os de coluna. Nós podemos incluir aqui outras colunas também, né? Nós temos aqui, por exemplo, valor crédito, valor débito. Ok, pessoal? Então, nossa visão gráfica eu acho ela muito rica. É uma visão analítica, mas nada impede que você copie esses gráficos também para colocar no seu relatório. Tanto que esse botãozinho aqui te permite isso. Você copiar o seu gráfico para a área de trabalho para que você tenha condições de recortar isso e colocar no seu relatório. E nós temos a visão aqui, que é a visão muito importante, que é a visão pivoteada. O que é a visão pivoteada? É o chamado cubo na ferramenta de BI. Pivotear é rotacionar linhas com colunas. Então nós temos aqui, por exemplo, você pode simplesmente arrastar tipo de lançamento e jogar para cá. Então você tem a distribuição desse investigado, considerando aqui valor crédito, valor débito por tipo de lançamento. Mas eu quero o tipo de lançamento, eu quero na verdade colocar o nome OD aqui, quero saber o relacionamento desses investigados com a pessoa origem e destino. Está aqui. Você está detalhando. Eu quero o relacionamento dessas pessoas com os bancos. Você pode arrastar e colocar aqui. Ele está detalhando, esse investigado tem um relacionamento com esse banco, com esses valores. Para esse tipo de... eu quero o tipo de lançamento aqui. Tudo bem, à frente do banco. Está aqui. Ele detalhou. Para esse investigado, nesse banco, você tem esses tipos de lançamento. Digamos que você queira também aqui a conta aqui em cima. Aí você colocou a conta. Esse investigado, para esse tipo de lançamento, nessa conta. Quantidade de lançamentos, valor de crédito, valor de débito. Ou seja, você tem toda a facilidade aqui de correlacionar. Que quando nós falamos em cubo, quando nós falamos aqui na visão tabular, nós estamos aqui em duas dimensões, linhas e colunas. Mas quando nós falamos de cubo, nós estamos visualizando um determinado dado em mais de duas dimensões. Nesse caso aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 dimensões. Ou seja, eu estou visualizando o dado que se encontra na interseção dessas 4 projeções. Então esse recurso aqui de cubo ele é muito importante para o analista. Aqui na PCDF o pessoal utiliza muito esse recurso aqui. E nós temos uma terceira visão aqui, que não deixa de ser uma visão analítica, que é a visão do analista notebook, em que você tem a possibilidade de exportar esses lançamentos aqui filtrados para uma visão em formato de diagrama. Eu vou abrir aqui outra máquina aqui para poder mostrar para vocês, que eu não tenho I2 na minha máquina. Tá aqui. Digamos que eu queira visualizar, vou selecionar só alguns registros aqui, pessoal. Digamos que eu queira visualizar esses dados aqui em forma de diagrama, seja como ferramenta analítica ou seja para que eu tenha condições de colocar isso no meu relatório. Basta você vir aqui, vou selecionar aqui, por exemplo, vou colocar o número teste 3. Ele vai abrir automaticamente o Analytics Notebook.
carregando aqui. Vai abrir automaticamente o Analyst Notebook para você. E já traz o diagrama montado. Vou pedir para organizar aqui. Estou rodando muita coisa nessa máquina aqui, pessoal. Só um pouquinho de paciência aí. Aqui, pedir para organizar. Tá aqui. Ele já traz todo o diagrama montado para você com os relacionamentos. Quais relacionamentos? Os relacionamentos que se encontram no status e origem e destino. E percebam que ele trouxe somente aqueles lançamentos que eu marquei. Você pode muito bem, a título de exemplo, marcar todos os lançamentos. Tem um OK aberto aqui. Marquei todos os lançamentos. Vou criar aqui o 4 agora. Né? Vou pedir para tá aí. Então isso aqui é um recurso muito interessante, seja para análise ou seja para você incluir no teu relatório. Pois bem, pessoal. Bom, eu nem ia entrar nessa parte de análise aqui, mas resolvi incluir aqui no vídeo. A ideia era realmente demonstrar como nós resolvemos aqui a conciliação de cooperativas, o recurso que nós utilizamos aqui, e o recurso que nós utilizamos também para controlar as cargas, mesmo que enviadas manualmente das corretoras. Então é isso, espero que tenha contribuído aí, seja como sugestões para que vocês possam incluir nas ferramentas de vocês, seja que no futuro próximo vocês possam utilizar o Delos também, ou outras ferramentas, que possam também pegar essas sugestões aqui e incluir esse recurso também. Então é isso aí, pessoal, um abraço e até mais.